focalizando a questão indígena. Então, é uma temática riquíssima, né, e que está à tona, né, na comunidade acadêmica, ou mesmo na mídia, ah, e está como uma questão sempre, né, sendo discutida em virtude da sua complexidade. E em virtude da sua complexidade, o que se torna mais complexo ainda quando se trata de saúde. Então, é isso que nós vamos falar hoje, embora que, como sempre, a gente vai enfocar a questão indígena na saúde, mas dentro de um contexto cultural, né? Essa é a nossa principal linha, né, de estudo. Então, a situação atual de saúde dos povos indígenas, como eu disse há pouco, é complexa, porque é complexa a situação dessa população tradicional, né, da população nativa, desse país que hoje se chama Brasil. Então, em termos mundiais, a população indígena é composta por aproximadamente, né, segundo as Nações Unidas, 370 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 5% da população mundial. E também constitui mais de um terço das 900 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, em áreas rurais, geralmente, ou nas periferias das cidades, né, uma minoria. E o relatório divulgado pela ONU em 2015, né, mostrou as condições de vida dos povos indígenas no mundo todo. E esse relatório, que foi intitulado Relatório da Violência contra os Povos Indígenas, também apresenta um diagnóstico sobre a prestação do direito à saúde, porque se considera que a omissão do poder público caracteriza também uma forma de violência, não é direta ou indireta. Então, a questão indígena está inserida na sociedade contemporânea, por isso que eu iniciei aqui a aula introduzindo essa questão da complexidade, mas também é uma temática que sempre está à tona, né, nas pautas culturais, nas pautas da academia, nas pautas governamentais também. Então, essa questão, assim, tem um dos seus aspectos assim fundamentais relacionados às políticas de saúde dirigidas a esses povos. Então, o povo indígena, como todo cidadão, né, destacando a clara as suas particularidades, está amparado na Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição estabelece a saúde como direito de todos, e foi a partir da Constituição de 1988 que os indígenas passaram a ser tidos como cidadãos com direitos civis, né, a partir da Constituição Cidadã de 1988. Então, decorrente disso, foram criadas políticas que visam a atenção à saúde dos povos indígenas, como o que vamos abordar hoje, também é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que requer a adoção de um modelo complementar, mas diferenciado de organização de serviços voltados para a proteção, para a promoção e a recuperação da saúde. Então, é uma política para garantir o acesso à assistência de qualidade, mas assegurando, como no SUS, né, a integralidade, a equidade dos serviços de saúde, mas uma atenção que se chama na política de atenção à saúde dos povos indígenas de diferenciada, né? Então,
esta política vai ser assim o centro da nossa discussão, mas antes a gente vai abordar alguns aspectos da própria antropologia médica relacionada à saúde dos povos indígenas, né? Porque a gente tem que sempre pensar nesse contexto teórico para entender e para apreender questões fundamentais, né, da atenção à população indígena. Por favor, se alguém quiser falar, levanta a mão aqui no Meet, certo? E a gente discute o que vocês queiram falar. Então, veja bem, a gente está falando de indígenas que são considerados excluídos dos excluídos, excluídos entre os excluídos, né? Então, como a população negra, e falamos na nossa reunião passada, existem sistemas há séculos que criam, né, e que fomentam injustiça racial, e os indígenas, no bojo dessa exclusão, os indígenas eles são um dos povos mais excluídos. É claro que é difícil fazer mudanças fundamentais, né? E as mudanças são muito lentas. Mas só para a gente levar em consideração essa questão das desvantagens sociais, econômicas e políticas decorrentes do colonialismo, que afetou tanto os pretos e pardos, né, que são, pelo IBGE, considerados como raça cor negra, como também os indígenas. Então, tomando só o exemplo das questões educacionais, ou seja, da oportunidade educacional, e também levando em conta a educação médica. Então, vocês, não sei se vocês sabem que se passaram 210 anos desde que se criou o primeiro curso de medicina no Brasil, que foi em 1808, quando o Dom João passou em Salvador, né, ele criou o primeiro curso de medicina do Brasil. E de 1808 até a formação como médico do primeiro indígena brasileiro, ou seja, o primeiro indígena brasileiro médico, levou 210 anos, né, porque aconteceu em 2013, né, Josinaldo da Silva, esse que está aqui nessa foto, do sertão pernambucano, ele se formou médico pela Universidade de Brasília. Depois, outros médicos indígenas se formaram, e, em comparação com, se a gente fosse, quando a gente fala do excluído dos excluídos, e a gente olha para essa questão educacional, e principalmente a questão da medicina, da educação na medicina, formação médica, se a gente comparar com o primeiro médico negro do Brasil, que se formou em 1891, ou seja, levou quanto tempo? Levou 83 anos, né? Enquanto que o indígena, para se formar médico, levou 210 anos. Então, a gente vê que, mesmo a gente entendendo essa questão do excluído entre os excluídos, esse é um parâmetro que a gente pode ter como digamos, um critério mesmo, um critério para considerar essa exclusão. Então, as políticas de saúde indígena também levam em conta toda a exclusão que aconteceu durante séculos em relação à população indígena. Então, passou a existir, só a partir de 2002, uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas.
antes não havia uma preocupação, ou então não havia uma atenção especificamente voltada para os indígenas que precisam ter uma atenção à saúde diferenciada. Então, as populações indígenas do Brasil experimentaram desvantagens sociais, econômicas, políticas, por meio do colonialismo. E as políticas que foram implementadas depois, e também ainda no século XX, foram para assimilar os povos indígenas, né? Quebrando a continuidade cultural e moldando desfavoravelmente seus resultados na educação, na participação política, na questão econômica e na saúde também. E, como resultado, os indígenas brasileiros enfrentam iniquidades em saúde, inclusive passando por uma transição, né, epidemiológica diferente da que nós passamos, com doenças crônicas, insegurança alimentar, crises de saúde mental, mas ainda com predominância, né, de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. Bem, deixa eu me passar aqui. Precisamos falar sobre esses preâmbulos, né? Tem que mencionar esses aspectos, porque esses aspectos têm grande importância nas disparidades em saúde que sofrem os povos indígenas no Brasil. Então, um grande contingente desses povos indígenas nativos aqui, dessa nação, desapareceu, né, em decorrência da invasão pelos europeus, pelos portugueses e outros, a partir, né, do século XVI. Então, as epidemias são normalmente tidas como o principal agente dessa depopulação, né? Ou seja, depopulação no sentido de redução da população indígena. Então, agentes patogênicos, né, da varíola, sarampo, gripe, difteria, tifo, tuberculose, acabaram, né, provocando o que se passou a chamar de genocídio biológico. Alguns autores consideram um dos maiores cataclismas, né, biológicos da história. Né? Então, o genocídio indígena no Brasil foi uma realidade, mas assim, foi uma realidade na América Latina, não é, como um continente. Mas no Brasil foi mais intenso, porque havia características específicas que contribuíram para que os indígenas do Brasil fossem mais vulneráveis. Né? Então, ainda que tenha havido um grande número de extermínio, né, na América Latina, a grande maioria dos países soube incluir melhor os indígenas na sua população. E hoje, por exemplo, os indígenas são mais do que metade da população boliviana, e não só boliviana, né, mas venezuelana, não sei em termos de contingente, né, de proporção, mas pelo menos tem uma grande parte da população venezuelana, equatoriana, também no Paraguai, que são indígenas. Né? E para falar da América Latina, o México também. Né? Então, houve uma diferente, digamos assim, questão, né, do próprio colonialismo aqui no Brasil em relação aos outros países da América Latina. Bem, em parte porque aqui, não é, houve uma independência, mas uma independência promulgada pela elite, né? Pelo imperador Dom Pedro I. E nesses outros países houve, né, digamos, revolucionários,
libertários, né, como San Martín, como Bolívar, Simão Bolívar. Isso já historicamente determinou também diferenças, né, na forma de se tratar os povos indígenas no Brasil. Então, sobre essa questão do colonialismo, né, colonialismo e colonialidade, porque o colonialismo acabou, mas a colonialidade persiste. Então, essa eu chamo a atenção para esses dois termos, né? Colonialidade como um termo assim, antropológico mais novo, mas é um termo moderno que existe ainda hoje, apesar de ter acabado o colonialismo. O colonialismo denota a relação política e econômica também, em que a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação. E acaba que essa nação dominadora, não é, invasora e dominadora, ela passa a ser um império, né, como aconteceu com países europeus, como Espanha, Portugal, né, que Inglaterra também, mas já no hemisfério norte, que fez com que vivêssemos, né, séculos de colonialismo. O termo ou a noção de colonialidade se refere a um padrão de poder também, mas que emergiu como resultado do colonialismo. Então, a colonialidade não está limitada a uma relação formal de poder entre dois povos, como acontecia no colonialismo, mas se relaciona à forma como a cultura, o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações de poder, enfim, se articulam, né, por meio da ideia de raça, etnia, e a ideia cultural, né, de raça, e também por meio de forças econômicas, né, de forças econômicas. Então, deixa eu me ajeitar aqui, que parece que, não sei, minha cabeça ficou cortada aqui. Sim. Então, é nesse sentido que a gente fala da existência, né, de um regime de colonialidade que ainda vivemos, no sentido de se considerar etnias, né, e grupos étnico-raciais como se fossem subalternos, inferiores a outros grupos étnico-raciais. Então, como disse um autor, Maldonado Torres, né? Ele afirmou que, apesar do colonialismo, né, preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Então, na forma de colonialidade, a gente tem que esse poder, né, que digamos, tem uma supremacia sobre determinados grupos, ele chega às raízes mais profundas de um povo e sobrevive, né? Apesar da descolonialização, da emancipação das colônias latino-americanas como um todo, nos séculos XIX, século XX, mas a colonialidade do poder acabou construindo uma subjetividade do subalternizado, né? Então, uma das primeiras aulas que ficou com o professor Estácio foi falando da subjetividade. E essa subjetividade que a gente vivencia, né, nas relações de poder, que são relações de poder da colonialidade mesmo, no nosso tempo atual. Então, segundo o pensador também peruano, Quijano, Aníbal Quijano, ele diz que pensar historicamente a noção
a noção de raça, passa por esses elementos importantes da nossa história, né? Então, a colonialidade é um elemento que constitui o padrão mundial, né, do sistema econômico vigente, né, na maioria dos países, e inclusive no nosso. Então, esse sistema ele se funda, né, na imposição de uma classificação racial, étnica da população. Isso é, digamos, a pedra angular desse padrão de poder. É nisso que eu estou. Eu não tenho ideologia, eu não estou aqui falando como se estivesse falando em um grupo ideológico, tá? Eu estou apenas relatando historicamente, né? Eu fui professora de História da Medicina, uma disciplina que foi excluída do nosso currículo, mas de grande importância, ainda que os alunos não gostassem. Eu não sei se na forma de se abordar a história, ou se na forma de estudar o passado em relação à medicina, mas, assim, essas raízes históricas precisam ser consideradas se a gente quer olhar para o presente com a devida perspectiva histórica e quer projetar o futuro. Então, como eu disse, isso não é um posicionamento ideológico, tá? Então, é apenas uma constatação que é uma constatação da própria disciplina de história, de antropologia, de sociologia, de ciências políticas, do direito, né, também, nas ciências jurídicas, e que refletem na nossa área da saúde. Tá? Então, uma vez tendo apresentado esses conceitos aqui que a gente colocou como colonialismo, como colonialidade, né? O capitalismo e a ideia de raça sendo, né, digamos, reflexo da colonialidade que sobreviveu e sobrevive ainda hoje. Então, isso faz com que haja essa relação e essa ideia de que há grupos étnico-raciais que são superiores, entre aspas, e grupos étnico-raciais que são inferiores. Então, já mencionamos esses tópicos, eu apenas fui adiantando, mas já esses tópicos aqui estão já mencionados aqui na minha fala. Então, é preciso também, além de falar disso, dos conceitos de colonialismo e colonialidade, e como a colonialidade reflete, né, no sistema econômico, e também usando o conceito, inclusive o conceito de raça, etnia, como uma pedra angular, não é, do próprio sistema de poder, né, que se baseia na economia, mas também na questão social. Bem, então, esses conceitos aqui de multiculturalismo e de interculturalidade, a gente precisa entender para depois começar a entender a interculturalidade na saúde. Então, o que é multiculturalismo? O multiculturalismo é a influência, né, de diversas culturas em uma região ou um país, e é uma resposta política à diversidade cultural. Mas, geralmente, predomina uma cultura sobre a outra. Então, a multiculturalidade implica um conjunto de culturas que estão em contato, duas ou mais culturas que estão em contato, mas que não se integram, não se misturam. Então, trata-se de várias culturas, né,
E o ideal é que essas várias culturas elas estivessem no mesmo patamar, né? Fosse uma relação horizontal. Então, as diferenças elas ficam estanques, elas ficam separadas em cada cultura, possibilitando pensar no que os antropólogos chamam é, é, de uma lógica, né? Uma lógica que precisa ser superada pelo que chamam de multiculturalismo contra-hegemônico. Então, no caso do multiculturalismo, predomina uma das culturas sobre as demais e é como se fosse uma lógica binária, né? Então, a ideia é de que uma é correta e a outra é diferente e incorreta. Então, pode se complementar, né? Com ideias similares, tentando se afastar daqueles conceitos que contrariam o pensamento predominante, mas esse conceito se baseia na colonização e hoje na colonialidade, em que um povo que, na colonização, um povo que era conquistado por outro, fazia com que uma cultura se impusesse frente à outra. E a cultura do colonizador acabava. Tem uma ligação aqui, deixa eu só recusar. Uma, a cultura do dominador, do colonizador, apagava a cultura do colonizado. E foi o que aconteceu em relação à população indígena, aos povos indígenas do Brasil. Tá? Então, já a interculturalidade é quando diferentes culturas interagem de forma horizontal, de forma simétrica. Né? Então, a palavra começa com o prefixo inter. O prefixo inter quer dizer o quê no dicionário? Quer dizer que é uma interação. Né? Então, interpondo uma forma de estabelecer uma ponte, uma intermediação, um encontro, né? Assim se forma a interculturalidade. Então, esse termo difere, né, do multiculturalismo, né, a interculturalidade. Ficou claro essa diferença? Isso se chama epistemologia cultural, né, e é preciso que a gente entenda para poder falar da interculturalidade na saúde. Vocês entenderam? Sim, professor. Sim, professor. Sim, tá, obrigada. Então, vamos passar para o próximo. E tem outro aspecto ainda para terminar essa parte aqui. Deixa eu só. Bom, então, relativismo cultural, etnocentrismo, aculturação, assimilação. O que é relativismo cultural? São conceitos estes importantes nesse contexto que a gente está falando de epistemologia cultural. Então, o que é relativismo cultural? Seria o multiculturalismo, seria a interculturalidade. Eu acho que seria você olhar uma cultura a partir de não a partir da sua visão de cultura, né? A partir da visão, chama, né? A partir da visão da própria sociedade, daquela sociedade em específico sobre a cultura. Sim, muito bem, é isso mesmo. Então, então eu estou só fazendo revisão, porque são conceitos que vocês já sabem, mas a gente precisa revisar. Assim como no início do nossa disciplina, a gente revisou algumas questões de
determinantes culturais na saúde, né? Porque é preciso fazer uma revisão antes de retomar conceitos novos. Bem, então, quando o significado, né, de qualquer fenômeno, qualquer ação, qualquer ato é visto não na sua dimensão absoluta, daí o nome relativismo, mas no contexto em que elas acontecem. Então, estamos relativizando. Então, quando a gente compreende o outro nos seus próprios valores e não nos nossos, nós estamos relativizando. Enfim, relativizar é ver coisas do mundo como a relação entre elas, né? Então, a verdade não estaria no olhar assim, não estaria no que é olhado, né? Mas no olhar, né? No olhar é, para determinados fenômenos. Então, o relativismo cultural é essa crença de que os conceitos e valores de uma cultura não podem ser totalmente traduzidos ou compreendidos, né, por outras culturas. Então, é um princípio também, um princípio de que as crenças e atividades de uma pessoa devem ser entendidas por outras pessoas em termos da cultura delas, né? Então, o relativismo cultural é o princípio de que as crenças e atividades devem ser entendidas sob a perspectiva da própria cultura do que está sendo visto, né? Então, o princípio de relativismo cultural foi estabelecido pelo antropólogo Franz Boas, né, nas primeiras décadas do século XX, e posteriormente foi popularizado por seus alunos. Então, ele foi um antropólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, e foi um dos maiores expoentes da corrente culturalista na antropologia. Então, ele foi que articulou pela primeira vez essa ideia, né? E essa frase é do antropólogo Franz Boas: a civilização não é algo absoluto, né? É relativo e nossas ideias e concepções são verdadeiras apenas até onde nossa civilização vai. Então, nossas ideias e concepções, elas não podem ser, digamos, entendidas culturalmente, né, como as únicas que valessem. Então, não existe a verdade universal, né? Há apenas práticas que são habituais, que são, digamos, são específicas de cada cultura, embora as verdades existam, mas elas são sempre relativas a algum posicionamento cultural. Então, em contraste com o relativismo cultural, existe o que se chama de etnocentrismo, que é o contrário, né, ou é o inverso, e a tendência de olhar o mundo principalmente da perspectiva da própria cultura. Então, o etnocentrismo geralmente envolve a crença de que o próprio grupo, né, que pode ser o próprio grupo étnico, o próprio grupo social, é o mais importante, ou que alguns ou todos os aspectos de determinada cultura, né, são superiores ao de outros grupos, né? Então, dentro desta ideologia, os indivíduos vão julgar os outros grupos em relação ao seu próprio grupo ou cultura, em relação a todos os aspectos da vida, né? Comportamento, costume, religião, saúde, né? Então, bom, então também essa questão está muito já, digamos, já está muito apreendida, né? Por vocês, porque vocês já estudaram no ensino médio essas questões. E a aculturação e a assimilação, né? A aculturação é o que foi imposto, né? Foi imposto às pessoas
nativas aqui do Brasil, do que hoje chamamos de Brasil. A aculturação digamos, é um aspecto importante quando a gente pensa em interculturalidade em saúde, porque a aculturação é importante para a gente entender os determinantes e as consequências das disparidades de saúde de populações minoritárias, não minoritárias em quantidade, mas minorizadas, né, socialmente. Então, tanto a aculturação em nível populacional, como a aculturação em nível individual, molda os padrões de saúde das minorias e aumenta o risco de muitas doenças. Então, é a aculturação forçada, né, da cultura predominante que faz, muitas vezes, pessoas de outras culturas adoecerem, né? Então, essas pessoas têm mecanismos, têm suas próprias lógicas, suas próprias visões do processo de saúde e doença, que são diferentes da medicina ocidental. Então, a aculturação é esse conjunto de mudanças, né, resultantes dessa interação de culturas diferentes, mas digamos, em termos sociológicos, deveria ser um intercâmbio cultural, mas o que acontece? O que acontece geralmente o que se chama de assimilação. Então, a assimilação define o processo que diz respeito às mudanças, né, no processo de aculturação, e assim, como no sentido da aculturação, leva ao desgaste de culturas, principalmente a destruição de culturas originais ou tradicionais, né, como as indígenas. Então, o próprio antropólogo Franz Boas, ele pautava o fenômeno da aculturação pelo processo de mudança da cultura original. Então, aí depois foi que veio, né, o antropólogo brasileiro Gilberto Freire, que ele trabalhava com a ideia de que o processo de aculturação não é unilateral, ou seja, duas culturas estão envolvidas no processo e estão sujeitas a absorver uma da outra, né, aspectos culturais, e isso de forma recíproca, mesmo não sendo um processo simétrico. Então, o que acontece é que há, geralmente, uma desintegração de uma ou várias culturas nesse contato, né, de culturas diferentes, e esse processo que não deve ser confundido com a assimilação cultural, né? Na assimilação cultural, um grupo assimila ou adota costumes e hábitos de outra cultura em detrimento da sua, tá? Principalmente nessa visão de Gilberto Freire. Então, a cultura original é gradualmente substituída e vai se perdendo no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala em interculturalidade na saúde, a gente também vai se referir a essa integração e ao respeito à cultura do outro, no caso dos povos indígenas. Então, os profissionais de saúde precisam trabalhar com eles, com os povos indígenas, na assistência à saúde, considerando que é preciso respeitar suas tradições, sua medicina tradicional, suas visões do processo de saúde e doença. Né? Então, essa questão também a gente precisava introduzir. E só que esta frase, que é uma frase que eu acho bem simbólica, né? Simbólica não, indicativa, né, do que queremos colocar, em relação ao reconhecimento dos povos indígenas. Então, o reconhecimento apenas
em seu aspecto legal e formal, não acarreta consequências práticas para o desenvolvimento dos povos ameríndios. Então, o que é que as políticas públicas fazem, né? As políticas públicas são um conjunto de mecanismos a partir dos quais o Estado tenta intervir na realidade social e, assim, equacionar problemas que são relacionados à saúde, ao emprego, à equidade social e à saúde, né? Então, essa questão, ela não é só a questão formal, legal. Os indígenas foram reconhecidos como cidadãos, não é? Possuidores de direitos civis, como os cidadãos da sociedade nacional, a partir de 1988, e não sujeitos que são tutelados, né? Que estão na infância civilizatória, como dizem alguns antropólogos, mas que eles são cidadãos que devem ser cidadãos autônomos e que devem decidir o seu próprio destino e sua saúde, né? Como cuidar da sua saúde. Então, essa frase, ela indica que não é só o reconhecimento formal e legal, né? Então, nós temos o direito dos indígenas como direito constitucional, saúde para todos. Mas isso não se reverte automaticamente em reflexos na prática. Não se reverte porque a gente tem lido trabalhos e mais trabalhos demonstrando que a medicina tradicional indígena não é respeitada, ela é totalmente, geralmente, né, não vamos dizer totalmente, geralmente desconsiderada. Então, seguindo aqui, então, qual é o paradigma a ser buscado? O paradigma a ser buscado seria o multiculturalismo. Bom, o paradigma a ser buscado, segundo a antropologia médica, antropologia da saúde, é o multiculturalismo contra-hegemônico. Se for um multiculturalismo contra-hegemônico, ou seja, quando não há uma hegemonia de uma cultura sobre as demais. Então, a demanda central nesse caso permaneceria na diversidade, mas sobre a perspectiva de uma equidade, de uma igualdade. E, assim, o princípio norteador seria também a autodeterminação dos povos indígenas, né? Então, eles sofreram muitos prejuízos durante séculos, né? Desde a colonização também. Então, os povos indígenas deixariam de ser meros objetos de políticas para se transformarem em sujeitos, né, com direitos coletivos, direito à cultura diferenciada, ao território, né, tradicionalmente ocupado, direitos sociais de educação e saúde, né, culturalmente adequados às suas tradições, certo? Então, essa seria a perspectiva, do ponto de vista da antropologia médica, que seria o paradigma a ser buscado, o modelo a ser buscado. E aqui tem a interculturalidade do cuidado em saúde. Então, os saberes e práticas dos cuidados em saúde indígenas, eles são plurais, eles são diversos, eles são diferentes, porque dependem da cosmovisão deles, né? Da questão da cosmologia, dos mitos, das tradições de cada aldeia, de cada etnia. Então, nós temos 310 etnias, aproximadamente, de indígenas no Brasil. E há uma variação muito grande em relação às tradições também de cada aldeia. Então, as imagens digamos, a forma de ver, a percepção sobre o corpo, sobre as doenças, sobre os processos de cura, são totalmente diversos, porque eles são baseados na tradição e nas relações, né, sociais que eles têm, né, no seu modo de vida. E não é
baseada nos saberes biomédicos. Então, o profissional de saúde que vai atender grupos etnicamente diversos, como os indígenas, precisam, assim, entender que a tarefa não é fácil, né? Por quê? Porque é preciso se aproximar dos universos simbólicos deles, né? De sua cultura, de suas crenças, de suas práticas, para haver um diálogo intercultural. É isso que se chama de interculturalidade do cuidado em saúde indígena. Então, esse livro aqui que eu coloco, eu indicar para vocês, mas depois, com problemas relacionados à indicação de fontes bibliográficas, e eu não estava entendendo, só um parêntese, certo? Eu não estava entendendo muito bem quais eram as preferências de vocês. A Estácio me disse que vocês não gostavam de fórum, não gostavam de vídeos e não gostavam de... foi outro aspecto que ele me lembrou. E vocês preferiam leituras, né? Mas aí houve o problema de que eu estava enviando as leituras, principalmente da turma 2, um pouco tardiamente, né? Já na sexta, então já perto do nosso encontro. Então, essa semana eu preferi não enviar. Eu ia enviar um capítulo deste livro aqui, que está disponível na internet de forma gratuita, né? É o livro do professor, organizado, né, pelo professor Júlio. O nome dele é difícil. Eu participo de um programa de mestrado do qual esse professor da Universidade Federal do Amazonas participa também, mas eu às vezes evito mencionar o sobrenome dele, porque é difícil, né? Sueicardi. Eu não sei se é assim, e eu sempre evito dizer o sobrenome, mas está aqui na base do slide, na referência, Júlio César Sueicardi, algo parecido. Então, que ele trabalha com antropologia da saúde, né, na Amazônia, e é um texto, aliás, são textos, né, porque são vários capítulos, né, de diferentes autores, e são textos muito interessantes e importantes para o entendimento da interculturalidade do cuidado em saúde, né? Então, ele se baseia muito na antropóloga peruana Catherine Walsh, né? Porque Catherine Walsh estuda, né, de forma, se debruça, né, como pensadora, como acadêmica, a essa questão da interculturalidade e como um processo ativo e permanente, né, de negociação, em que não se perdem as particularidades dessa interação, não se perdem na diferença, porque as interrelações elas precisam ter capacidade de aportar, a partir da diferença, a construção de uma nova compreensão. Né? Então, isso é muito. Não é peruana, gente, é equatoriana. Peruana é o Aníbal Quijano, que é um antropólogo também muito conhecido. A Catherine Walsh é equatoriana. Bem, então, essa ideia de que o outro possa ser considerado um sujeito com identidade, né? Com identidade, com capacidade de atuar, o que faz esse conceito da interculturalidade tão importante, né? Tão interessante. Então, como a própria Catherine Walsh coloca, que a interculturalidade confronta os racismos, confronta as desigualdades nesses intercâmbios culturais, né? Entre por exemplo, no caso que nós estamos comentando aqui da saúde. Então, entre o profissional de saúde, que vai fazer parte daquelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, que essa interculturalidade tem essa
essa ideia da horizontalidade, não da verticalidade dos saberes. O saber biomédico é superior ao saber tradicional indígena em relação à saúde e doença. Né? Então, é preciso que essa interculturalidade seja inseparável da identidade e da diferença. Foi o que comentamos no nosso primeiro encontro, né? Como é que a gente insere a diferença dentro da identidade, ou seja, a diversidade dentro da unidade, né? Discutimos isso no nosso primeiro encontro. Aqui vou falar só rapidamente sobre os aspectos, justamente eu coloquei uma hora para a gente discutir esses aspectos contextuais, né, da antropologia da saúde, e a questão também colocando no contexto histórico, com esses conceitos que a gente precisava revisar. E agora vou falar da política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, que foi promulgada em 2002 pelo governo brasileiro. Mas antes disso, vamos só falar rapidamente sobre aspectos demográficos da população indígena. Tá? Então, havia entre, mais ou menos, né, isso é de acordo com dados que não são muito exatos, aliás, são bem precisos, mas se supõe que havia, de acordo com essas estimativas, de 1 milhão a 5 milhões de indígenas no Brasil, quando aqui chegaram os portugueses invadindo essas terras. Então, isso em 1500, né, no século XVI. No século XX, né, até os anos 70, devido a essa redução, como eu vou mostrar na tabela no próximo slide, as estimativas que foram feitas pelos órgãos indigenistas oficiais, em cada época, tinha uma evidente redução, né, uma redução bem evidente nos contingentes populacionais indígenas. Então, na década de 70, o que se pensou? Vai haver um desaparecimento. Os indígenas estão em extinção, né? Os nativos aqui estão em extinção. Então, isso é o que se pensava na década de 70. Só que já na década de 80, se foi começando a perceber que aquela previsão bem negativa, ela não estava se concretizando, né? Então, o contingente de brasileiros que se considerava indígena cresceu 150% na década de 90, né? Então, um ritmo de crescimento que foi muito maior do que o crescimento da população geral. Assim, já nos anos 2000, a maior parte dos indígenas digamos assim, morava nas cidades, né? E paulatinamente começou-se a perceber que muitos deles voltaram para a área rural em 2010, tá? Então, no início, né, de 2000, nessa década de 2000 a 2010, no início começava a se perceber grande número de indígenas que se autodeclaravam indígenas nas cidades. E aí, já em 2010, se observou um movimento oposto. Os indígenas passaram, né, a referir, né, moradia nas áreas rurais. E, nesse ano de 2010, o IBGE contabilizou o número de 896.917 indígenas, ou seja, 0,47% da população total do país. E destes, 324.834 viviam em cidades. E 572 mil, ou seja, mais do que os que viviam em cidades,
viviam em áreas rurais, né? Podia ser áreas rurais no sentido de áreas rurais de aldeias indígenas, de territórios indígenas. E em 2017 já existia a Secretaria de Saúde Indígena, não, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e o subsistema, né, de saúde indígena do SUS. E aí havia uma estimativa de que 760 mil indígenas viviam nos próprios territórios demarcados como áreas indígenas. Aqui é a tabela que eu mencionei, né, a tabela sobre essa situação, né, social e demográfica, aliás, demográfica dos indígenas, e aqui vejam que em 1500, né, a população era 100% nativa e aproximada é uma estimativa, tem estimativas um pouco mais precisas de que eram 2 milhões e 500 a 3 milhões e 500. Mas a própria FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão indigenista oficial, considerava que essa estimativa poderia ser considerada até 5 milhões. 5 milhões, eu acho que eu disse 5 mil, não foi há pouco. 5 milhões de indígenas. E veja que essas estimativas seguintes, né, no decorrer do século XVI, XVII, XVIII e até no século XX, houve um momento na década de 50, no final da década de 50, que se estimou em 70 mil indígenas no Brasil, ou seja, 0,1% da população. Então, foi nessa época que se pensou que haveria extinção dos povos indígenas do Brasil. Aí depois houve uma mudança importante, né, em virtude de quê? Em virtude da alta taxa de natalidade, a diminuição da taxa de mortalidade, né, em relação ao que existia antes, e também a organização de um sistema de saúde específico para os indígenas, diferenciado, né, para os indígenas, embora na prática isso não aconteça assim como existe na própria política nacional. E também muitos passaram a se autodeclarar indígenas. Nos censos do IBGE, há muito mais pessoas que se autodeclaram indígenas. Dessa forma, né, o contingente chega hoje a quase, né, quer dizer, já está perto de 1 milhão de pessoas. Veja que aqui mostra também a situação demográfica e de distribuição dos indígenas no Brasil, né? Então, veja que as etnias são muitas, são 310 aproximadamente etnias indígenas no Brasil. E aqui tem digamos, uma nuvem de palavras com várias etnias, né? Essas que têm o maior nome são as que têm o maior contingente populacional, né? Como Caingangue, Ticuna, Macuxe, né? Guajajara, Yanomami, Kaiowá, Guarani Kaiowá, mas tem um grande número de etnias, né? Então, aqui tem um mapa, vocês vejam que aqui tem um mapa com a distribuição, né, das várias etnias. E aqui, vejam, na Paraíba, nós temos os potiguaras, né? Não se colocam nos mapas, assim, da situação indígena, porque, na verdade, existem também os tabajaras, né, na Paraíba, mas, assim, a gente vai ver depois que, assim, eles não têm uma demarcação de terras, então eles não estão incluídos aqui nos distritos sanitários, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a gente sabe que assim, no início do século XX foi que assim, houve a criação, né, de um órgão que era de proteção, né, proteção entre aspas, porque, na verdade, esse órgão, ele não
atuava na interculturalidade em relação aos indígenas. Foi o Serviço de Proteção ao Índio, que era o SPI, que já foi extinto, né? Mas ele foi criado em 1910, o SPI, e ele se extinguiu, né, em 1966, e logo em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, né? E aí, quando a política indigenista ela passa para outro órgão, mas ela continua atrelada ao Estado, né? E às prioridades, né, governamentais também. Vamos ver aqui. Aqui só para a gente ver os percentuais, né, de indígenas em cada estado, né? Então, aqui na região norte é onde há o maior contingente populacional de indígenas, e na região norte é no Amazonas, onde há um maior número de indígenas. Depois vem a região nordeste, né? E na Bahia é o estado onde há mais indígenas. Só 2 estados no Nordeste não têm povos indígenas, né? O Rio Grande do Norte e o Piauí. Piauí ou Sergipe, agora eu não estou bem certa, mas podemos verificar depois. Então, depois vem a região centro-oeste, né? Na região centro-oeste é onde tem, digamos, uma quantidade mediana de indígenas. Depois a região sudeste e, por último, a região sul, né? Que esses povos indígenas, eles falam muitos idiomas, né? São mais ou menos, são mais de 270 e línguas indígenas, né? Isso com exceção das línguas originárias, né, de outros países. Então, a etnia com o maior número de indígenas é a etnia ticuna, né, que tem mais ou menos 46 mil índios. Só para mostrar essa questão populacional. Em relação, antes de falar sobre a saída dos povos indígenas, especificamente, e falar do programa nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, é bom lembrar que no Brasil não há assim uma produção, né, científica, assim, como diria, sistemática, né, sistemática acerca da dimensão étnico-racial, nem em relação a, assim, agora, com o IBGE incluindo a questão cor, raça, etnia, então, pela autodeclaração, não é? Isso foi um dos fatores também que fez com que o contingente populacional indígena contabilizado subisse tanto, né, também. Mas, assim, não há uma demografia de toda essa evolução. Então, esse quadro que eu mostrei antes, que em determinado momento, né, no final da década de 50, havia um contingente de apenas 70 mil indígenas no Brasil, assim, não são estimativas assim tão precisas, né? E se não existem essas estimativas demográficas, também não há uma produção científica voltada para os agravos à saúde, assim, de forma que fosse comparável, né, com os estudos de outros, em relação à saúde de outros contingentes populacionais. Mas, assim, no cotidiano, sabe-se que essas minorias, os indígenas, vivem situações de exclusão, de marginalidade, de discriminação, de pobreza, né? E que faz com que essa população, além dos outros fatores, os fatores que são o fato de não terem respeitadas as suas cosmovisões sobre os seus processos de saúde e de doença, também contribui muito para a sua morbidade, né? Então, essas situações também são mencionadas por alguns autores com um misto de, como dizer, tabu,
um tabu, né, por ser a variável raça, não é? Em pesquisas em que poderiam apontar mais desigualdades, acabam não sendo, digamos, não vindo à luz, né? Não vindo à luz, não serem publicadas de maneira semelhante ao que acontece em relação ao estado de saúde da população não indígena. Então, a configuração atual da saúde dos povos indígenas no Brasil resulta dessa complexa trajetória histórica, né, que já foi mencionada, e que fez com que grandes atrasos, né, no desenvolvimento dos indígenas em relação aos avanços sociais da sociedade como um todo no Brasil, ao longo de décadas e décadas, quer dizer, de séculos, né, mas décadas que mencionamos, mesmo depois da Constituição de 1988. Né? Então, esses autores que eu coloquei aqui, as referências, essas referências desse autor, principalmente Carlos Coimbra Júnior, que estuda mesmo a saúde indígena, digamos, de forma empírica, ou seja, no próprio campo, são pesquisas primárias, né? Então, ele diz que a configuração atual dos povos indígenas teve, assim, um grande impacto pela questão deficitária, né, em termos de habitação, de saneamento, de nutrição, né, tem inquéritos, e esse autor, ele também analisa um inquérito importante que foi realizado, um inquérito nacional de saúde e nutrição indígena, que foi realizado em 2008, de 2008 para 2009, em que foram visitadas 113 aldeias em todo o país, né? Então, desses resultados, segundo esse autor, Carlos Coimbra, analisa, ele, nesse artigo que eu coloquei aqui a referência, ele dá assim, um destaque tanto às deficiências de condições de saneamento, quanto à alta incidência de desnutrição crônica, de anemia, de doenças diarreicas, de infecções respiratórias agudas, principalmente nas crianças, né, mas de uma forma geral também apresenta incidência elevada na comunidade indígena. E, além disso, a emergência de doenças crônicas, certo? Obesidade, pela mudança importante dos hábitos alimentares dos indígenas, né? A diabetes, hipertensão arterial, câncer. Então, veja, por isso que eu mencionei antes, ainda hoje, nesse nosso encontro, que os indígenas, as populações indígenas do Brasil passam por uma transição epidemiológica, mas não como a nossa, né? Na nossa, exceto a Covid-19, mas a nossa morbimortalidade é principalmente por doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças cardiovasculares, principalmente, diabetes, câncer, mas nas populações indígenas, eles começaram a apresentar essas doenças também pelas mudanças no estilo de vida, pelo contato, né, com a sociedade ocidental, nacional, como também não houve diminuição das doenças infecciosas e parasitárias, tuberculose também, malária. Então, AIDS, né, e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma transição epidemiológica diferente da nossa ainda, né? Então, nesses dois estudos, que são do mesmo autor, Carlos Coimbra Júnior, ele mostra, né, que, além dessas incidências, né, dessas doenças e dessa transição epidemiológica, mas não igual à nossa, mas o cenário delineado a partir desse estudo que eles analisaram, desse inquérito nacional,
indica que há necessidade de se revisar a política de saúde indígena para poder melhor atender às necessidades de saúde desse segmento populacional, desses povos indígenas, que, a partir de 2002, passaram a ter a Política Nacional de Saúde Indígena, mas pelo que já se pode ver, quer dizer, quantos anos faz, né? 2012, quase 20 anos, né? Então, quase 20 anos de política nacional, mas a situação de saúde dos indígenas é precária. Já deveria ter havido um reflexo, né, de melhora. Claro, houve uma melhora da mortalidade, porque antes a mortalidade era extremamente elevada. Mas não houve ainda a atenção diferenciada que a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas preconiza. Tá? Então, esses dois estudos aqui abordam essa questão, e são artigos, um de 2014 e outro de... Esse de 2014, o autor, ele analisa esse inquérito nacional de saúde e nutrição indígena, que foi realizado em 2008. E esse outro estudo é um estudo anterior do autor, juntamente com outro autor, em que ele avalia essa questão da saúde das minorias indígenas. E são estudos muito importantes. Os indígenas... Opa! Eu disse... Eu acabei aqui... descompartilhando, se é que esse verbo existe. Então, vamos ver aqui. Estávamos aqui, né? Acho que sim. Contribuíram, né, para que até as conferências nacionais de saúde, né, que começaram na década de 80, né, e são realizadas periodicamente, elas passaram a incluir a Conferência Nacional de Saúde Indígena. Né? Então, sempre que ocorre a Conferência Nacional de Saúde, ocorre a Conferência Nacional de Saúde Indígena também. Então, em grande parte foi a reivindicação, foram os protestos, as manifestações dos próprios indígenas. E por outro lado, foram intelectuais, acadêmicos, né, principalmente da área de sociologia, antropologia, e também profissionais de saúde, da área de saúde coletiva, que também lutaram, né, junto aos povos indígenas. Movimentos sociais, de uma forma geral. Então, houve uma confluência, né, de gritos, né, no sentido de que era preciso haver uma política voltada à saúde da população indígena. Nem o Serviço de Proteção ao Índio, né, de 1910, nem a própria Fundação Nacional do Índio enfocavam, ou seja, se preocupavam especificamente com a questão da saúde, que só foi surgir, como eu já disse, uma política específica em 2002, quando essa política já surgiu no bojo de algumas mudanças governamentais, quando, né, a saúde do indígena, que era totalmente negligenciada, passou a ser parte do Ministério da Saúde, né, como parte do Ministério da Saúde, por meio, né, da Fundação Nacional de Saúde. Então, aqui é um histórico, né, que eu vou aqui mencionar. Aqui eu já falei, em 1910. Vocês estão visualizando? Sim, professor. Então, obrigada. Então, bom, aqui nós temos, 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, né? Então, foi extinto em 1966, né? Então, esse serviço de proteção ao índio não sequer, né, se voltava para a saúde do indígena, né? E
era um órgão governamental e buscava atingir objetivos do próprio governo. Então, em 1952, né, houve a formulação de serviços de unidades sanitárias aéreas, que aí acabou, digamos, contemplando um pouco, né, as regiões, ou melhor, as áreas, né, da região norte, principalmente, e aí foi uma maneira de, digamos, voltar um pouco o olhar para as populações indígenas. Mas só em 56, 1956, é que essa, esse serviço ele foi mesmo implementado. Então, em 1966, veio a FUNAI, né? Foi fundada a Fundação Nacional, foi criada a Fundação Nacional do Índio, e depois, né, de oficializada e tudo, em 1967, aí começou, né, toda uma luta, né? Veio, primeiro, aliás, antes da Constituição de 1988, né, vieram as emblemáticas Conferências Nacionais de Saúde, né? E a Conferência Nacional de Saúde passou a incluir também a Conferência de Proteção à Saúde Indígena, né? Na década de 80, né? Então, o primeiro encontro de saúde indígena foi em 85, mas em 86, com a primeira Conferência Nacional de Saúde, aí veio também a conferência, no escopo dessa Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena. E, a partir daí, houve uma maior afluxo, né, de interesses, né, dos próprios movimentos sociais, dos próprios indígenas, dos intelectuais que também lutavam pela questão indígena, em torno dessas conferências. E foi uma forma de organizar melhor, né, porque era uma preparação, né, para a criação do SUS também. Então, aqui em 1990, né, foi aprovado o SUS, né, e quando foi na Lei 80.080 do SUS, já tem, né, a previsão, né, de que a saúde indígena precisava ter uma política voltada especificamente para essa população. Então, foi criado, no momento da criação do SUS, também foi criado o primeiro distrito de saúde indígena, um distrito especial de saúde indígena. Foi como se fosse um protótipo, né? Um piloto, e foi criado na Amazônia, e também a Fundação Nacional do Índio, ela passa, não é, digamos, a gerenciar a saúde indígena na década de 90. Já no fim da década de 90, 1999, a FUNAI era o órgão indigenista oficial, o órgão indigenista oficial, e no final dessa década foi criado o Subsistema Indígena de Saúde, que é o chamado de SASI-SUS. O SASI-SUS foi criado em 1999, veja que uma década após, né, da criação da lei do SUS, né, e nessa lei 80.080, né, foi atualizada, né, com a inserção, né, desses outros artigos referentes ao subsistema de saúde indígena, o SASI-SUS. Ainda em 1999, a saúde indígena passa para a Fundação Nacional de Saúde, ou seja, passa para o Ministério da Saúde, né? E em 2000, na verdade, em 2002, mas em 2000, né, se começou a editar a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, e em 2000 também foi criado
que eu estou vendo toda essa cronologia aqui para não falar um antes do outro. Então, a criação da política, né, ainda não foi promulgada em 2000, mas ela foi aprovada em 2002, então por isso que ela data de 2002, e aí depois começaram, né, as reformas na saúde indígena, ou seja, implantar um sistema diverso, um sistema de atenção diferenciada, como estava preconizado na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Essa aqui é a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, de atenção à saúde aos povos indígenas. É um documento que tem 40 páginas, mas também inclui anexos, apêndices, com decretos, com regulamentações, né? Mas também tem toda uma revisão da criação. Aliás, tinha uma revisão histórica desde o início, né? Antes mesmo da criação da política, e como ocorreu essa digamos assim, como ocorreram, né, as preocupações ou não, né, a inexistência de preocupação com a saúde indígena durante todo o século XX, praticamente, né? E antes, pior, né? Antes era pior ainda, porque aí os indígenas eram tidos como seres, na sua infância, em termos civilizacionais, né? Civilizatórios é a palavra, civilizatórios, e eles nem eram tidos como cidadãos, como detentores de direitos civis, né? Então, veja que só no final já do século XX, com a Constituição de 1988, foi que eles passaram a ser tidos como detentores de direitos e autonomia, né? Como cidadãos. Então, a Política Nacional de Atenção aos Povos, à Saúde dos Povos Indígenas se baseia em distritos especiais, né, sanitários especiais de saúde indígena, e esses de seis, como é abreviado, os de seis, eles estão em todo o Brasil, né? Então, aqui na Paraíba, temos o DICEI Potiguara, que fica aqui em João Pessoa, embora as aldeias indígenas e os polos base indígenas estejam em três aqui da região litorânea. Então, essa aqui pode ser acessada na internet, não é só vocês colocarem Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que vocês encontram, né, editado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, né, que está ligada ao Ministério da Saúde. E aí tem todos os detalhes, inclusive históricos, né, para se culminar com a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. Então, veja que o SASI-SUS, como a gente viu ali na linha do tempo, ele veio para, digamos, com um subsistema e um subsistema dentro do SUS. Esse subsistema chamado de SASI, ou SASI-SUS, tem toda uma organização, né, do funcionamento da atenção à saúde indígena. Então, essa é a organização do modelo de distritos sanitários. São distritos sanitários especiais indígenas. São os DICEIs, D-S-E-I-S, DICEIs. Mas o último S é só o plural, certo? DICEI. São DICEIs. Né? Então, enquanto os profissionais de saúde que são nativos, eles fazem parte das equipes multidisciplinares indígenas, eles fazem parte como agentes de saúde indígenas, agentes de saneamento indígenas, são indígenas, como são os agentes comunitários de saúde aqui na Estratégia de Saúde da Família, né, de uma forma geral. Então, também no subsistema de atenção à saúde indígena existe
o indígena, que é o agente de saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena, né? Então, essas equipes multidisciplinares têm médico, odontólogo, enfermeiro ou enfermeira, auxiliares de enfermagem, e tem os agentes, o agente sanitário e o agente comunitário de saúde indígena. E eles estão, digamos assim, eles estão nas aldeias ou nas cidades de referência dessas aldeias. Então, são unidades básicas de saúde que estão lá nas aldeias, né? É a Unidade Básica de Saúde Indígena, que aqui está representado, como vocês podem ver, né? Aqui como se fossem várias unidades básicas. E aí há uma complementaridade, né? Desses de 6, né? Com a rede geral, né? A rede de atenção ao SUS, que ela tem sido problemática, né? Problemática. Por quê? Veja, o polo base, esses polos bases estão também nas aldeias e são estruturados para oferecer apenas atenção primária. E eles vão encaminhar os casos de saúde de média e alta complexidade para as unidades do SUS, que ficam localizados, né, em zonas urbanas, e às vezes até em outros municípios. Então, nessa organização, o polo base, né, encaminha pessoas que não tiveram, pessoas indígenas que não tiveram suas demandas de saúde, a maioria é atendida nesse nível das unidades básicas de saúde, como acontece com a nossa estratégia de saúde da família. Mas quando não são resolvidas essas demandas em saúde, então o polo base encaminha para a rede, né, de média e alta complexidade do SUS, né, geralmente em cidades maiores, aqui na Paraíba, né, geralmente João Pessoa, e essa referência são os próprios hospitais. Então, não existe uma rede hospitalar de nível secundário, terciário de complexidade para atender aos povos indígenas. Mas esses hospitais, que são hospitais públicos, da rede municipal e estadual, ou hospitais conveniados com o SUS, eles precisam se adequar para atender os indígenas. Então, aí está a interculturalidade, que é o que eu falei, no sentido de ser problemática. Por quê? Porque realmente o sistema, o SUS, não está preparado para ter essa interculturalidade. Por exemplo, um hospital, como o nosso hospital universitário. Raramente nós vemos indígenas no hospital, mas cabe perguntar, será que esses indígenas que chegam até o hospital universitário, esses indígenas, se eles precisarem de atendimento terciário, né? Então, esses indígenas, eles têm as suas aspirações e as suas crenças e tradições de saúde respeitados, é o que tem na lei, é o que tem na política nacional. É preciso que os hospitais de nível médio e alto de complexidade da rede do SUS se adequem, né? Se adequem às crenças dos indígenas. Mas isso ainda não acontece. Então, aqui está esse modelo, né, de organização desse subsistema de atenção, que é o SAS e SUS, e é organizado dessa forma, né? Veja aqui, nesse livro, que também é de Coimbra Júnior, né, eu acho que é um dos autores que mais enfocam a saúde indígena, é aquele que realmente pesquisa especificamente a saúde indígena, que é Carlos Coimbra Júnior. Esse livro, que é organizado por ele, mostra aqui, isso eu retirei desse livro,
esse mapa aqui da organização, né? Que também foi já capturado, né, de uma publicação da Fundação Nacional de Saúde. Então, aqui, veja, aqui está a Paraíba, e aqui a Paraíba, veja que aqui no litoral fica o Dicei Potiguara, tá? É chamado de Dicei Potiguara, Distrito Sanitário Especial Indígena, certo? E veja que são muitos, são quantos ao todo no Brasil? Quantos Diceis? São 34 Diceis. E aqui na Paraíba, o Dicei Potiguara, né, atende, ou seja, inclui, não é, abarca 3 aldeias, né, 3 aldeias, na Baía da Traição, na cidade de Marcação e na cidade de Rio Tinto. Tem os índios de Tabajara, né? Depois vamos falar também sobre os índios de Tabajara. Por que eles não figuram aqui no Dicei? Depois foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Que foi criada bem mais recentemente. Eu acho que vocês já ouviram, né? Pelo menos no noticiário, ou então nas aulas referentes aos MHAs, né? Que antes eram MHAs, vocês devem ter visto falar sempre da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Mas a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela digamos assim, ela é mais nova, não é, do que a própria política de saúde indígena, do que o próprio subsistema. Então, é chamada de SESAI, né? SESAI. Então, essa secretaria, ela foi também reflexo, né, da luta dos povos indígenas, porque era necessário que houvesse no governo, né, na parte executiva mesmo, além deles estarem ligados ao Ministério da Saúde, né, pela Funasa, também seria preciso haver uma Secretaria Especial de Saúde Indígena. Hoje, né, com o governo atual, houve muitas mudanças e tem o Ministério, né, que é da ministra Damares Alves, né, e que também, digamos, presta assistência, né, aos indígenas também. Mas a Política Nacional de Saúde dos povos indígenas está ligada ao Ministério da Saúde. Então, uma Secretaria Especial de Saúde Indígena ainda existe, mas, assim, logo no início do governo atual, o ministro da Saúde, o ministro, como é o nome do primeiro? Mandetta. Nelson. Sim, Mandetta. Esse é Nelson, mas Nelson era o outro. Mandetta, ele cogitou extinguir a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí, logo no início, né, ele disse, nos primeiros 100 dias iria extinguir. Mas aí as lideranças indígenas protestaram, e aí ele voltou atrás e não extinguiu a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, hoje existe periodicamente as Conferências Nacionais de Saúde Indígena, né? E essas Conferências Nacionais de Saúde Indígena, que é do próprio subsistema, né? do SASI-SUS, né? E elas ocorrem periodicamente. Aqui é o folder, né, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que aconteceu em 2013. Aqui esse artigo fala sobre a situação de vida dos potiguara, mas não só de vida, mas de saúde também dos índios potiguara. Então, foi publicado, eu até apresentei esse trabalho na aula, na reunião que houve na semana passada com a turma 1. Então, essas pesquisadoras que são da Universidade Federal da Paraíba publicaram esse estudo e mostrando, não é, mostrando
como era a vida desses indígenas potiguara aqui na Paraíba. Então, eles fizeram um estudo de campo junto. Deixa eu só destacar aí. Um estudo de campo que foi realizado em apenas uma aldeia, né, na Baía da Traição. E essa aldeia nessa aldeia, elas são pesquisadoras. Nessa aldeia, as pesquisadoras incluíram uma pessoa de cada família indígena, né? Então, eles observaram, tanto entrevistaram essas pessoas, como também, além de entrevistar as famílias, também fizeram pesquisas nos documentos que existiam, né, tanto no DICEI, Potiguara, né, quanto nos próprios polos, no próprio polo base ali daquela relacionada àquelas 3 aldeias, né, que é o polo base Potiguara. Então, elas observaram que a estimativa de indígenas no DICEI Potiguara é de 538 mil pessoas, né? E que, ou melhor, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, em termos numéricos. Deixa eu ver em termos numéricos. Aqui, esses 538 mil pessoas é a referência que elas colocaram em relação aos povos indígenas do Brasil, né? Então, aqui está. Bom, então, voltando aqui, eu estava colocando uma referência que elas colocaram, em que foi uma referência até que está já, porque esse trabalho foi publicado em 2012, e essa referência, elas utilizaram a referência anterior, né, do IBGE, que agora chega a ser mais de 800 mil pessoas no Brasil. Essa referência que eu mencionei foi a que elas escreveram, na época, sobre o número de indígenas no Brasil. Então, o povo potiguara está localizado no litoral norte, né, com uma população de 15 mil pessoas, né, 15 mil pessoas. E esses povos potiguara aqui na Paraíba também tem o seu DICEI, enquanto que os índios Tabajara, que estão no litoral sul, né, que estão na cidade de Conde, Alhandra e outra cidade. Conde, Alhandra. Deixa eu ver aqui. Sim, Conde, Alhandra e Pitimbu. Mas, veja, por que eles não aparecem? Né? Eles não têm ainda. Eles têm 4 aldeias. E não há informações assim demográficas, né, para essa terra indígena, porque assim não há assim, uma demarcação, não é, como existe para os índios potiguara. Então, por isso que eles não aparecem como DICEI, né? Bem, então vamos nos voltar para o DICEI Potiguara e aqui enfocando esse trabalho publicado por pesquisadoras da UFPB. Então, os potiguara, eles sobrevivem, né, da agricultura, da pesca e do artesanato. Eles enfrentam situações de tensão social, né, e também de vulnerabilidade, a questão da perda da identidade, e, portanto, isso também influencia na saúde. Tem muito assim extrativismo, né, que acaba expandindo-se, né, em relação aos seus próprios territórios, e
é frequente observar que há protestos indígenas, né? Eu acho que vocês viram já em noticiários. Então, algumas vezes eles protestam lá no próprio campus. Eu vi uma palestra outro dia, antes da pandemia, né, de um representante indígena lá no CCHLA, falando sobre essas tensões existentes, né, com as populações, a população das cidades, perto das aldeias. Então, tem também outro aspecto importante que essas autoras colocam, é que o fato de que a comunidade potiguara ficar em zona litorânea, isso favorece digamos assim, o turismo nessas áreas, né? E traz inevitavelmente consequências, né, para mudanças de seus hábitos, né, de seus costumes, e também até a incidência de doenças como as infecções sexualmente transmissíveis. Então, as alterações no estilo de vida deles, dos indígenas potiguara, trouxeram muitos problemas relacionados a um outro modo de vida, né? E essa situação de saúde, ela vai se relacionar também a esses fatores epidemiológicos, né? Então, o, o estudo também mostra que 90,9% dos entrevistados são usuários, né? Isso foi em 2012, mas a situação também não deve ter diferido muito, mas em 2012 eram usuários de programas assistenciais do governo. Então, desses 90,9%, 72% ou 73% eram beneficiados com o programa Bolsa Família. E também recebiam alguns, né, uma parte recebia também a cesta básica distribuída pela FUNAI. Né? Então, vivem do assistencialismo, então eles não têm uma vida autônoma. Né? Então, dificilmente as condições de vida que eles têm possibilitam uma vida autônoma de produção e é uma reprodução da sua própria cultura, né? De suas tradições, dos seus valores. Outro aspecto que essas autoras encontraram foi em relação ao uso de bebida alcoólica. Né? Então, referiram que 41,8% tem pelo menos um membro da família que faz uso de bebidas alcoólicas, e em 27% destes tem problemas, né? Traz problemas para toda a família, e casos de óbitos relacionados, né, ao alcoolismo também. E tem uma incidência nos registros que eles encontraram lá no Polo Base de que 5,5% daquela aldeia na Baía da Traição apresenta ou tem apresentado cirrose. Né? Então, veja, a situação é precária e tem também a questão, para a gente terminar, da própria participação social desses indígenas na política, no próprio distrito sanitário. Porque a política nacional prevê o controle social, assim como a nossa política, né, do SUS prevê o controle social. Mas, por meio desse estudo, né, nessa aldeia da Baía da Traição, se observou que 20% declararam que sabiam que existia um conselho, né, distrital de saúde indígena, mas que apenas 3,6% participavam efetivamente dessas reuniões, e que esse controle social se estendia apenas a alguns líderes indígenas. Né? Então, é um controle social que parece que, na realidade, pelo menos nessa realidade aqui
dos índios potiguara parece não existir, né? Então, essas autoras concluíram que deveria haver uma maior parceria, não é, dos conselhos locais, né, e do Distrital de Saúde com o DICEI Potiguara, também com a Secretaria de Saúde e também de Educação daqueles municípios dos polos base, e que lideranças indígenas também elaborassem também suas próprias estratégias de promoção, prevenção e recuperação à saúde, né, para preservar as suas tradições e sua medicina tradicional, né? E que também o DICEI pudesse rever essa estrutura organizacional para favorecer ações de saúde realizadas na atenção básica, nos serviços de referência e também na contrarreferência, para que nessas ações houvesse mais a interculturalidade no cuidado à saúde, que parece não existir, né? Então, os povos indígenas, eles precisam ter um atendimento assim, diferencial, baseado nesses fatores étnicos, mas o que se considera, não em relação, não estou falando mais dos potiguara, mas de um estudo, né, que não é nacional, estudo de indígenas fora do país, mas em um país desenvolvido como o Canadá, mas que se observaram tratamentos abusivos, né, e falta de qualidade na assistência prestada num país desenvolvido, né? Então, que a gente imagina que os direitos humanos sejam mais cuidados, né, sejam mais atendidos. Então, existe essa questão da racialização e da saúde em relação aos povos indígenas mostra que o atendimento diferencial, ele existe e que é um atendimento que é de qualidade inferior ao atendimento das populações não racializadas, digamos assim. Então, a discriminação racial é considerada como a raiz dessas desigualdades. Então, são desigualdades raciais que moldam a atenção à saúde, independentemente do que está escrito na política nacional. Então, aqui a discriminação racial, como dizem esses autores, é a raiz das desigualdades. Então, eles realizaram um estudo, esse estudo que está aqui referido, em que eles entrevistaram profissionais de saúde, e os próprios profissionais de saúde revelaram as próprias disparidades de saúde e os próprios preconceitos, né, em relação aos povos que lá no Canadá, né, são chamados de aborígenes. Então, eles colocam isso, que a discriminação racial, né, com base nos trabalhos que realizaram, é a raiz dessas desigualdades em saúde. Então, para terminar, aqui eu queria mostrar desde a semana passada, mas não deu tempo, e temos aqui 7 minutos, então eu vou terminar, sobre a emblemática invisibilidade, né, do indígena na saúde. Então, aqui é a história de Brian Sinclair, que morreu na sala de espera de um pronto-socorro em 2008, no Canadá. Então, é um exemplo de racismo no sistema de saúde, né? Então, esse caso causou, assim, uma grande controvérsia e se questionou muito lá no Canadá o funcionamento do sistema de saúde no país. Então, Brian era um indígena canadense de 45 anos, que ele tinha dupla amputação dos membros inferiores, né, por diabetes, e em setembro de 2008 ele foi buscar um serviço de atenção à saúde hospitalar, porque ele estava com obstrução de uma sonda urinária. Então, ele passou 34 horas esperando por um atendimento lá dentro do centro de saúde se eu não me engano, de Winnipeg, da cidade de Winnipeg. E esse centro médico acabou encaminhando a um pronto-socorro. Ele estava com cistite, né? Uma cistite que acabou levando à sepse desse paciente,
e o centro não tinha capacidade para cuidar dele, e aí o catéter bloqueado também eles não podiam resolver. E o que foi que eles presumiram? Eles presumiram que, por ser indígena, Brian era um alcoólatra, um sem-teto, que buscava abrigo e, portanto, entrou ali no centro de saúde e ficou totalmente invisibilizado. Então, ele esperou 34 horas na sala de espera e foi declarado morto somente quando o médico finalmente resolveu ir lá olhar. Ele estava morto, né? Morto em sua cadeira de rodas, depois de esperar tanto tempo, né? Então, foi feito todo um levantamento, né? E um estudo, um processo administrativo, né? E isso resultou nesse documento chamado Out of Sight, né? Que é um resumo, né? Desses eventos que levaram Brian à morte, né? Nesse infeliz, né, acontecimento por discriminação, né? Então, esse caso de mais de uma década atrás mostra que são significativas as consequências do racismo, dos estereótipos, né? Acabam afetando a saúde dos povos indígenas, né? E outros estudos mais recentes têm mostrado que essas experiências não são a exceção, né? E no próprio sistema de saúde canadense, certo? Com experiências muito negativas para os povos indígenas. Não, o que dirá aqui no Brasil, né? Como será? Então, eu própria fiquei interessada em fazer uma pesquisa para estudar também, principalmente depois que eu li o trabalho da pesquisadora Rita de Cássia, essa que eu mencionei para vocês, certo? Então, assim, nós terminamos. E eu queria terminar com esse caso de discriminação, porque a gente não pode esquecer que essa discriminação ela existe em relação aos fatores étnico-raciais. Então, quando a gente fala em racialização em saúde, a gente está falando também do preconceito que existe em relação a esses grupos étnico-raciais. Então, esse documento Out of Sight, que eu mostrei para vocês aqui, Out of Sight, né, que quer dizer fora da vista, longe dos olhos, ou seja, a invisibilidade desses grupos étnico-raciais na área da saúde. Então, esse relatório ele foi apresentado só em 2017, né? E aí eles têm, deixa eu pegar aqui a minha citação, uma citação que eles colocam o seguinte: este inquérito torna, eu já estou com minha voz já falhando, só um momento. Este inquérito toma um passo corajoso para iluminar aquela escuridão que é racismo, discriminação, colonização, marginalização, eu vou terminar, marginalização, e como isso se cruza para fazer as pessoas se sentirem dentro de um dos locais de saúde mais movimentados de Winnipeg, foi o Winnipeg mesmo, e passarem despercebidos e invisibilizados. Então, assim, finalizamos exatamente às 9h59 a nossa reunião. Eu sei que vocês estão querendo falar sobre a prova, mas eu vou só aqui desligar a gravação e se alguém, por exemplo, poderia até ser Cleidinha que ficasse, se ela não tiver aula, a gente pode discutir, principalmente se os demais tiverem aulas agora, tá? Só um instante, deixe-me interromper essa gravação, até, então, nosso próximo encontro.